E sucedeu que no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janela de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmeras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. Assim ele fez câmeras com colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura e a do meio de 6 côvados de largura e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encosto para não travarem as paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras preparadas como as trazia, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa e por caracóis se subia a do meio e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmeras a toda a casa de 5 côvados de altura e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitou no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até a parede, e por dentro, aliás, edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o centro, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar, e cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu do oráculo e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa, também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro, e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra
a outra asa do querubim, de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs este querubim no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o assoalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. Também as 2 portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubim e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas, e assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede, e eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas, e as lavrou de querubins e de palmas, e as flores abertas descobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º. Se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, edificou em 7 anos.